Olá, seja bem-vindo, bem-vinda, bem-vinde ou bem-vindix. A partir de agora você adentra o universo do Não Existem Mais Cartas podcast. Um conteúdo derivado do processo do documentário que vai retratar o relacionamento à distância entre casais de vários formatos separados durante a pandemia do Covid-19. Antes de começar, queria dizer que precisamos muito de você. Divulgue nosso podcast para os seus amigos e conhecidos e apoie nosso trabalho. Somos mantidos por uma campanha de financiamento nas redes através de duas plataformas, o aplicativo picpay.me/não existem mais cartas ou apadrinhe a gente pelo Padrim, com M mesmo, padrim.com.br/não existem mais cartas. A partir de R$5 mensais, você pode ajudar a seguirmos firmes e gerando conteúdo. Neste terceiro episódio, vamos conhecer a história do Felipe Arthur, quase meu xará, que mora numa cidade conservadora no interior de Minas Gerais e tem um relacionamento homoafetivo com seu namorado que mora em BH. Essa entrevista foi gravada no dia 13 de maio de 2020. Claro, como venho afirmando desde o início, todo o material foi captado através de plataformas de videoconferência, já que o momento não permite o encontro e respeitamos a ciência. Eu sou o Arthur Schmidt, diretor e criador desse projeto, e a partir de agora, você ouve nossa terceira entrevista do Não Existem Mais Cartas podcast. Tô bem feliz. Simbora? Bom, então vamos começar o Não Existem Mais Cartas de hoje com o Felipe Arthur, que é o nosso colaborador. Eu queria que você se apresentasse primeiro, falasse um pouco de você, da sua história, da sua carreira. Eu sou nascido aqui em Nanuque, interior de Minas, é uma cidadezinha pequena, um pouco mais de 40 mil habitantes. Me mudei daqui muito cedo, meus pais se separaram com pouco tempo de casamento, na década de 80, no final da década de 80, e a gente se mudou já em 95, eu e minha mãe, para a cidade de Teoflotone, que é uma cidade aqui perto, um pouco maior. E de lá, eu também me separei dela e me mudei para a capital para estudar psicologia. E ela se mudou para Governador Valadares e a gente já tinha essa configuração de distância na família nuclear, né? Meu pai, nesse meio tempo, também se mudou para São Paulo. A gente passou muitos anos sem se ver e aí quando eu comecei a estudar em Belo Horizonte, a gente resgatou momentaneamente essa relação e me apoiou de mudar para uma capital e eu comecei a estudar psicologia, comecei a trabalhar na saúde pública desde os primeiros estágios, desde as primeiras atividades da faculdade na área da saúde mental e comecei cedo no SUS. E nessa trajetória, até que eu evoluí nesse trabalho para o movimento social, para as movimentações políticas, da gestão, da construção dos dispositivos, da trajetória de desinstitucionalização dessas pessoas de dentro do hospício. E aí eu fui construindo esse corpo técnico na carreira, até que essas relações ficaram mais complexas, ficaram mais tensas, até que os momentos políticos começaram a se aproximar da gente, até que as questões envolvendo a política de Estado, a política federal e local também, isso tudo começou a se complexificar, né, a criar uma relação mais complicada. E aí, em 2017, teve o falecimento da minha mãe, que foi uma ruptura, assim, até emocional, que me fez repensar essa trajetória e querer voltar para casa. E aí eu resgatei novamente a relação com meu pai e voltei a morar na casa onde eu nasci, aqui, que é onde eu tô. E esse percurso todo foi desses encontros e distanciamentos, e entre eles da relação. A relação começou na ponta dessa trajetória em Belo Horizonte, e logo que a gente se encontra na vida, a gente se separa também. Eu volto para o interior e estou aqui há mais de 2 anos.
Você agora está em que cidade no interior, ô Felipe? Agora eu estou em Nanuque novamente. Estou de volta ao ponto de partida. Está de volta ao ponto de partida onde tudo começou aí, essa trajetória. E como é que você conheceu o seu companheiro? A gente se conheceu virtualmente e isso também, para mim, caracteriza esse certo distanciamento também. A gente já estava lidando com isso. A gente ainda não tinha se conhecido pessoalmente. Nesse momento, eu estava num processo de luto muito difícil. Foi muito difícil para mim, porque acho que como psicólogo, como profissional, eu estava muito enfiado nessa parte da vida. O trabalho sustentava quase que tudo. O trabalho, inclusive, sustentava antes a ausência dos meus pais, a ausência da minha família. Esse universo me tragou e eu me entreguei para ele assim, de uma maneira muito pessoal e muito forte. Então, eu mal sentia essas distâncias das pessoas, da família e tudo. Eu estava muito atrelado a esse contato virtual com a minha mãe, a gente conversava todo o tempo. Meu pai, engraçado assim, esse projeto tem me retomado a relação por cartas com meu pai. Assim. Durante a vida, as coisas aconteciam entre nós em cartas, pontualmente em cartas. Ele sempre me deixou escritas. Quando eu me mudei para Belo Horizonte, ele me acompanhou, eu estava muito assustado com o tamanho do asfalto. Eu era muito novo, eu nunca tinha saído para uma cidade tão grande. Eu já tinha conhecido São Paulo uma vez quando criança, num Natal mágico em São Paulo. E foi surreal, justamente esse ponto, assim, o tamanho das avenidas de São Paulo. E quando eu fui para Belo Horizonte não foi muito diferente, né? A gente é acostumado com o interior. Quando ele me acompanhou nesse processo de acessar a bolsa do ProUni que eu tinha ganhado numa faculdade particular, num universo muito diferente da nossa realidade, com pessoas com grana, com pessoas brancas, com pessoas... Enfim, e era tudo muito diferente do que era a minha vida no interior, na escola pública. Eu estudei num colégio militar, que era uma escola um pouco diferente, mas na cidade do interior. E aí, quando ele foi embora, ele me deixou R$400 e uma carta. Ele me deixa essa carta dizendo assim, olha, estou te deixando esse dinheiro, é muito pouco, é muito para o que você está acostumado. Eu acho que eu nunca tinha pegado uma nota de R$100 na vida. E ele disse, é muito para o que você está acostumado, mas acredite em mim, é muito pouco. E estou te deixando muito pouco para que você saiba lidar com isso, porque você continua sendo quem você é e a gente continua sendo quem a gente é nas nossas condições. Boa sorte, sabe? E saiu. E foi embora. E aí a gente tem essas intermitências na nossa relação, tem esses textos. Quando ele foi para São Paulo, ele sofreu um acidente e ele me deixa, durante o tempo do hospital também, várias cartas de quando ele estava lá, escrevendo coisas para mim. Eu tenho esse material, eu tive acesso a esse material muito tarde, então esse projeto tem me remetido a essa relação por cartas e à distância, já com minha mãe pelo telefone e o namorado que foi chegando assim como último amor da vida, assim, até agora. Chegou também nesse meio virtual, nessa coisa que não era física ainda. A gente postergou muito isso, cada um por suas razões, mas eu principalmente pela questão do luto. Quando eu comecei a sentir nas conversas que esse não era só um convite ao sexo casual, a essa relação que poderia se dissolver, que eu também não estava muito afim, porque eu já não estava com a disposição de me conectar com as pessoas mais, mas ainda estava buscando um sexo fácil ou uma distração bem instintual, bem superficial, e a oferta na conversa, na correspondência não era essa. Então eu ficava pensando que se eu me encontrasse com ele, eu teria que bancar alguma coisa que eu fingia que não queria mais. E aí a gente ficou muito tempo conversando, meses, até que o nosso primeiro encontro foi uma decisão muito firme da minha parte, assim. Eu lembro que eu consultei os amigos e
e refleti muito, assim, dizendo, todo mundo dizia, você está precisando disso, você não perdeu sua capacidade de amar. Eu falava, nunca mais eu consegui amar ninguém, minha mãe faleceu, acabou minha vida, e estava muito deprimido. E um dia eu decidi, um dia eu comecei a me desligar politicamente do trabalho. Eu brinco com ele que foi no mesmo dia que eu pedi demissão de um dos focos da minha carreira. Sinalizei a minha saída do projeto da saúde mental de Belo Horizonte, com muita dor, com muita... mas decidido também. E aí, quando eu saí de lá, eu mandei uma mensagem para ele e falei, olha, acho que hoje eu tô livre. Foi a primeira vez que eu signifiquei a morte da minha mãe como uma liberdade também para mim. Mas eu não tenho dúvida que ela só pode ser isto. Ou não é rigorosamente nada e por isso não dói. Não vai doer estar morto. Estar morto, um morto não sofre mais. Ou então existe uma transcendência e ela tem de ser absolutamente maravilhosa. Eu acho que essa desvinculação dela foi importante em alguma maneira, assim. E aí eu falei, pronto, agora eu vou me entregar. E fui no caminho me perguntando assim, o que eu tinha para oferecer para esse cara, porque eu achava que não tinha mais nada para trocar com ninguém. E aí, quando a gente se encontrou, foi o que é até hoje, sabe? Foi uma constante. Foi também, talvez, nessa descrição de tantas distâncias, assim, a primeira vez que eu me senti vinculado a alguém que eu não precisasse temer estar distante, porque ele está aqui, está ao redor. E isso significou muito para o processo de luto. Quando eu encontrei com ele, então, a gente começou essa relação muito intensamente e logo depois de uns meses eu decidi vir embora para a minha cidade, ficar com meu pai. E isso significou a desestruturação da vida na capital. Assim, eu tinha uma casa, eu tinha um projeto de um restaurante que não ia funcionar financeiramente, que não ia funcionar na prática. A relação era muito intensa, muito certeira, já pareceu muito certeira no começo, mas eu não podia depender dessa relação para continuar na cidade mesmo, né? Para continuar ali. Eu fui acolhido na família do meu namorado. Foi quase que uma transferência mesmo de família, assim. Eu ganhei uma mãe, eu ganhei um sobrinho, eu ganhei uma cunhada, uma tia, uma avó, um avô. Veio tudo junto, né? Talvez por isso que eu estava com muito medo de começar isso, porque já tinha uma sensação de que isso ia ser assim e de que eu estava precisando mesmo, mas a gente teme muito, deseja, né? E oscila muito. Mas eu não podia depender disso, embora o convite foi feito, vamos morar junto, vem morar na minha casa, e, né, vem ser meu filho, vem ser meu tio, vem pra cá, a gente quer você aqui, não vai embora. Mas eu senti que primeiro que eu não podia depositar isso tudo naquela hora, que talvez se tornasse um erro no futuro, que a gente fosse se arrepender. E por outro motivo que... Na verdade, eu nunca contei com a minha família, eu nunca vim atrás da minha família para nada. E isso tinha muito de um narcisismo, isso tinha muito de uma posição muito, muito sintomática minha, que inclusive me fez enfrentar várias dificuldades sem apoio, né, da família. E eu vim cobrar da minha família, num certo ponto, eu vim pedir da minha família, assim, que me socorresse e que fizesse valer o nosso contrato emocional que a gente tinha, que a gente não tinha rompido, que a morte da minha mãe trouxe a gente para uma aproximação diferente também. E o meu pai era esse cara que estava fora há muito tempo, mas que eu podia também dizer para ele, olha, eu preciso de você e tal. E fiz isso. Foi uma ligação telefônica, a gente nunca se falou pelo telefone, foi uma ligação telefônica, assim, nem o número dele eu tinha. E a gente começou a se buscar, e um dia eu falei, olha, eu preciso... Ele falou, eu estou de volta à casa que a gente tem na cidade. Ele tinha voltado das viagens dele também. E ele disse, venha ficar comigo, a casa é sua, você não precisa sofrer para me pedir isso, porque isso aqui é seu, você vem. E foi muito bom para mim, assim, eu nunca me senti tão filho quanto nesse momento. E aí vim. Só que o meu pai, ele estava há muitos anos convivendo com HIV, e por várias contingências e por várias razões dele mesmo, ele decidiu não se tratar, ele não concebia se tratar no lugar onde ele estava.
porque isso, no sentimento dele, na experiência dele, iria expor, né, a situação toda dele, e ele já tinha sofrido muito com isso. Ele era homossexual, ele era um cara que nunca se encaixou por aqui e sofria com isso, e ainda portador de HIV nesse contexto todo do interior, muito incompreensível e muito maldoso, muito cruel com as diferenças. E eu queria perguntar para você, como é que você indo resgatar esse pai, né, e aí essa relação que ficou interrompida, apesar do convite de estar junto, queria saber qual era, um pouquinho antes da gente aprofundar no pai, a gente entender um pouco mais dessa camada, né, da relação, que eu acho que a gente pode ir abrindo por aí um universo muito rico e muito potente, né, que você já deu vários sinais de muitos assuntos que a gente pode abordar. É super legal a gente estar elaborando isso e nesse momento de pandemia, né, que traz mesmo todo mundo para uma reflexão interior, por mais que as distintas realidades e o privilégio nosso consiga apontar para uma maior preocupação com isso, né, que não só da sobrevivência, né, a gente entende também isso, mas é importante essa reflexão interior que possibilita uma transformação íntima para chegar num outro lugar. Então, nessa relação que você tinha com ele, começou no território virtual, através de aplicativo, provavelmente, né, que vocês se falaram, né? Queria que você ilustrasse um pouco mais esse território da família dele, como é que era essa relação com as pessoas da família dele, né, e como é que foi essa reação da sua partida e essa decisão de ficar distantes, até a gente chegar um pouco, acho que no momento de, tipo, impossibilidade da pandemia, que a pandemia te colocou. A gente já vinha se correspondendo virtualmente e a gente já estava acostumado, por exemplo, BH não é uma cidade muito grande, mas a distância entre as casas era interessante porque configurava toda no princípio da relação, toda uma dinâmica assim, da gente ter que se organizar nos fins de semana, de se ver e tudo mais. O mais, talvez, difícil nessa relação, que hoje está impossibilitada fisicamente, é que justamente essa dimensão física veio com tudo para a gente, assim. E eu tenho muita dificuldade com isso, sabe? Porque a gente se juntou muito, a gente se conectou muito fisicamente. A gente se encontrou numa sexta-feira e queria ficar junto o fim de semana e já queria se encontrar o tempo inteiro. Só que mesmo que hoje as dimensões sejam maiores em proporção, né, a gente morava em locais norte e sul da cidade e isso já era interessante porque aí tinha essa organização que a gente tinha que fazer isso. E aí então quando eu me encontrava com ele na casa dele, a partir do momento que eu fui introduzido à família. É um sujeito que vem de uma história que nunca tinha se relacionado, então isso era muita novidade, assim, para os familiares. A gente tinha lá uma irmã, uma criança e uma sogra que me conheceram num almoço, num cenário que a gente montou para poder dizer, olha, esse é meu namorado pela primeira vez. E a criança também foi muito legal, porque o meu sobrinho tem 7, 8 anos. E ele introduziu essa naturalidade nesse esquema assim, de apresentação do que é um namorado homem, né? Do que é um casal gay. E isso deu muita leveza. A minha sogra me acolheu como mãe. Ela faz aniversário no mesmo dia que eu, isso foi uma coincidência muito gostosa e a gente foi se envolvendo muito. Toda a família muito envolvente, me abraçaram de um jeito muito grande. Então foi essa aproximação instantânea, profunda, que depois começou a dar sinais de que tinha que se preparar para um rompimento físico. E esses sinais aconteceram à medida que eu fui me articulando do lado profissional para romper com as coisas e as consequências desse rompimento começaram a chegar. Eu tive problemas com seguro-desemprego, o aluguel ficou acumulado, as contas começaram a chegar, o meu projeto com a gastronomia não pôde se sustentar, apesar de muito cálculo que eu fiz para isso, assim, para continuar na cidade, para continuar e para ter a gastronomia como saída dessa luta política que já estava me desgastando, que eu já não estava me sentindo bem mais, e não funcionou. Então, a única saída que eu tive foi recorrer ao meu pai e vir embora.
E aí, quando isso começou a progredir na família que eu tinha adquirido, a gente já começou a racionalizar, assim, ó, pô, vamos ficar distante, vamos viver uma relação longe um do outro, o que que vai ser isso? No primeiro momento, é claro que houve esse sinal, assim, não vou dar conta disso, vamos terminar, não sei o quê, mas nunca, obviamente, no sentido, assim, decisório, assim, vamos terminar porque a gente vai ficar longe. Não, a gente foi compreendendo isso, os dois foram percebendo a necessidade disso, para mim, principalmente, porque era eu quem estava agenciando isso. E aí, agora eu nem sei te dizer, assim, quais que foram os desafios que a gente enfrentou, as dificuldades, porque tudo veio numa compreensão, assim. E uma coisa que eu gosto de pensar, e me sustenta muito pensar nisso, é que a gente teve, nessa história toda, até quando se conta, assim, se percebe uma certeza, sabe? Uma decisão de ficar junto, que tem sustentado até hoje todos os distanciamentos que a gente tem. No primeiro momento, a gente dependia muito do celular, né? Isso é uma relação muito difícil, muito complicada. Eu acho que isso, eu penso nisso de várias formas, eu reflito muito sobre isso. É muito angustiante você se limitar a esse espaço, é claustrofóbico, assim, é uma energia que você não tem, e note que todas as palavras que eu puder usar para definir isso são metafóricas, mas ao mesmo tempo são muito concretas, porque assim, literalmente você tem um problema de energia. Eu estou aqui plugado num cabo de carregador para poder falar mais de 30 minutos com você, né? E isso, por exemplo, me limita fisicamente. Eu não posso ir à cozinha pegar um copo d'água, eu não posso, sabe, assim, é uma amarração de fios, é uma coisa assim, uma invasão de plugs dentro da orelha. Isso é muito ruim, isso me angustiou muito. Eu sou um cara que, por mais que às vezes eu me feche até como artista dentro de um lugar e precise ficar cercado e protegido e circunscrito, eu preciso de que nesse lugar tenha uma porta, tenha uma janela que eu tenha autoridade de mover meu corpo por esses espaços. E o telefone, ele castra muito essa liberdade. Não é todo lugar que você pode ir com o telefone não tem esse alcance, e a gente fica muito preso, né, dentro desse maquinário todo. Então, quando a gente se falava, eu acabava, às vezes, até sendo amargo, sabe, assim, por causa dessas coisas. Tinha vezes que assim, amor, e aí? O que você está comendo? O que você está fazendo? E tal, e eu, que saco ficar grudado nessa bosta, assim, e falava, meu amor, tudo bem e tal, mas por dentro eu tava borbulhando muito. Meu namorado é um cara muito atencioso, ele tem esse contato, eu sentia que ele queria mimetizar a nossa relação como se ela tivesse num outro espaço juntos, então a gente ligava a câmera e ficava fazendo coisas, eu fazendo alguma coisa aqui, ele fazendo alguma coisa lá, mas eu ficava sempre com essa agonia, vai acabar a bateria, eu não sabia muito lidar com isso. Até que a gente, por exemplo, essa coisa de assim, liguei, você não atendeu, cadê você? E tal, e no primeiro momento, das primeiras semanas aqui, a gente ainda tinha essas inseguranças, assim, da falta de experiência com isso. Então, assim, o celular tinha que estar acessível demais. E isso agoniava nós dois, e a gente naturalmente foi progredindo assim, tudo bem. Mandei uma mensagem agora, está visualizado e não está respondido, tudo bem, né? Porque se a gente ficar nessa paranoia toda das redes sociais, desses mecanismos dos aplicativos de mensagem assim, que sinaliza para você que o outro te viu o que você escreveu e você não respondeu, como assim você não me responde, sabe? A gente foi dissolvendo mais essa neurose, porque no fundo de tudo isso, para sustentar tudo isso, uma certeza, um desejo de que a gente se quer e de que a gente quer ficar junto. Então a gente não precisa dar trela para esses sentimentos ruins. Muitos elementos aqui, né? Você abriu um monte de abas aqui na minha área de trabalho. Nossa! Foi incrível, assim, tipo, muito bom, é isso mesmo. E é louco entender essa sensação também
Mas aí eu queria falar mais um pouquinho, só para a gente poder abrir mais um pouco, que foi muito bom essa sensação de perda e de perda do controle e a insegurança sendo correspondida pelo celular, né, pelas plataformas de aplicativo, né? Queria que você elaborasse isso nesse sentido, entendendo qual formato que está a relação agora. Vocês abriram a relação está fechada? Como é que está isso agora? Uma coisa é você se relacionar virtualmente, você está aí na NUC e ele está em Belo Horizonte, e você poder pegar um ônibus e ir lá visitá-lo, ou pegar o carro, né? E, enfim, o transporte público e da maneira que você se locomover. E agora, a impossibilidade disso, como é que é isso na sua relação? Como isso está afetando a sua relação e a sensação que você também está mais só, né, depois da morte do seu pai? Então, eu fiquei com esse projeto, com esse convite, assim, eu fiquei convocado pessoalmente assim, a procurar uma diferença, né, em relação à pandemia, em relação à restrição que a pandemia traz. A diferença é que a restrição é maior, assim, a gente não pode. Então, antes da pandemia, a gente tinha uma rotina de se encontrar mensalmente. A gente nunca conseguiu mais do que 2 vezes por mês se ver. Por quê? A gente está aqui, eu até inconscientemente, sintomaticamente, nunca acertei a quilometragem entre Belo Horizonte e Nanuque. Acho que para não tornar essa distância muito palpável, mas eu acredito que seja em torno de 400, 500 quilômetros, não sei. A gente está no nordeste de Minas aqui. A viagem para Belo Horizonte não tem infraestrutura para a gente que não tem um carro, que depende do transporte público, não, que na verdade não é público, é uma empresa só de ônibus que vem para cá, que faz essa linha de Belo Horizonte para cá. É uma empresa muito antiga, você chega no guichê da rodoviária para comprar passagem, você ainda tem uma impressora, daquela impressora barulhenta, você tem uma fila cheia de gente que é pobre, que depende daquele carro, que depende daquele ônibus para viajar, principalmente idosos, principalmente pessoas que vão fazer consultas na capital, e vão buscar assistência médica na capital, a 500 quilômetros daqui, porque aqui a gente não tem um hospital público. Então, essa estrutura a gente nunca teve tão facilmente. E aí, assim, sair de Belo Horizonte, você sai de Belo Horizonte, você vai para a rodoviária, tem toda essa dificuldade, assim. Você tem que tomar um banho, para você chegar em Nanuque, você tem que tomar um banho às 4 da tarde, para você sair de lá da Pampulha às 5 para chegar na rodoviária, e pegar um ônibus que sai pontualmente às 8 da noite, e você chega em Nanuque às 8 da manhã, numa estrada que tem uma história de lavagem de dinheiro, de obra inacabada, de infraestrutura péssima, de duplicação que se estende aí por anos. Belo Horizonte tem uma entrada da cidade vergonhosa, assim, de difícil, que engarrafa, que você fica preso. O ônibus é um ônibus antigo, ele se quebra, as pessoas que estão dentro dele estão adoecidas, tem criança chorando, tem bebê, é superlotado, tem um banheiro que a porta não fecha e fica um cheiro horrível. Enfim, é uma dificuldade. E a gente sempre encarou isso. Meu namorado é um sujeito muito mais prático do que eu e muito ligado com os confortos da vida, assim. Ele não admite certas circunstâncias, por exemplo, em que eu me meto, que eu me sinto desconfortável e não me importo, sabe? Ele se importa com isso porque ele diz, assim, me ensina muito, ele diz que a gente não dá pra gente se submeter a isso, assim. E eu tenho aprendido muito isso. Então ele tinha uma vinda para cá e eu uma ida para lá muito cheia dessas circunstâncias. No começo do mês de março, a gente ficou sem ônibus. Eu estava com a passagem comprada para Belo Horizonte quando a cidade começou a se aperceber da epidemia, e essa percepção foi muito vaga ainda, mas a empresa de ônibus parou de circular. E aí até hoje eu guardo essa passagem aqui, ela é válida por 1 ano, eu espero que seja, né? E a gente começou a não se ver. A gente se viu em fevereiro, ele passou bastante tempo aqui porque estava de férias da faculdade. Ironicamente, a última vez que a gente se viu foi a maior quantidade de tempo que a gente ficou junto aqui nesta casa
E sempre que a gente ficava junto, a gente ficava ensaiando essa vida a dois, e a gente se dá muito bem com isso, a gente compartilha o espaço de uma maneira muito interessante, assim, cada um fazendo suas coisas, essa configuração que a relação foi tomando quando a gente ficava junto. Assim, você está lendo o seu livro, aí você está pesquisando suas coisas, a gente faz muito isso, lê, ou eu estou na escultura, né, tem um pedaço do ateliê dentro do quarto, e eu tô lá fazendo as coisas, aí de repente tem uma mão na minha perna, aí de repente tem os pés se encostam, tem essa ligação física. E a gente, quando se encontra mensalmente, a gente se choca muito e fica muito preso, assim. Os amigos apelidaram isso. Felipe tá no calabouço. Ele tá lá dentro do quarto e vai ficar lá. Tudo bem, né? O casulo é importante para poder alimentar a coisa, né? As pessoas usam esse termo tentando fazer de uma maneira pejorativa, né? É bem complexo. Não, é uma brincadeira. Mas é muito bonito. Vão sair, né? E tal. É muito legal. Felipe, você falou um pouco da estrutura da cidade. Eu queria agora arrematar para a gente caminhar para o fim dessa conversa. E eu queria saber como é que está a cidade, como é que é a cidade, tendo em vista os últimos acontecimentos, eu acho, do país. Eu queria falar um pouquinho de sociedade, um pouquinho do seu entendimento. Você já falou, deu alguns sinais, mas eu queria que a gente fosse um pouco mais a fundo agora. Como é que é a cidade, Nanuque? Se ela é uma cidade mais progressista, mais liberal, neoliberal? Como é que é um pensamento mais conservador? E quais as ações que estão sendo tomadas? Como é esse ambiente, esse território que você se encontra isolado nesse momento? Eu saí daqui no princípio da década de 90. Eu acredito que tenha sido na proximidade aí da Copa de 94, porque eu passei a Copa de 94 em Teoflotone, e no momento em que a Copa era essa grande distração para a gente do interior, era uma época em que o interior, eu acho que ele tem todas as cores do que a gente está vendo acontecer no Brasil, só que com uma nitidez muito maior, com uma saturação maior, diria assim, metaforicamente. Aqui a gente é verde e amarelo, muito forte, para já dizer isso, né? E isso repercute, obviamente, em todas as consequências disso. É engraçado dizer isso, porque Nanuque tem um prefeito que é do PT, né? E um dia eu fui discutir um pouco, fazer esse comentário com um primo que é da política, e ele disse assim, mas partidos não importam. O partido tem uma pauta progressista, isso ele dizendo assim, mas na verdade pautas são funções do legislativo, ele fala. O prefeito ou executivo não tem nada a ver com essas pautas sociais ou essas pautas. Foi uma explicação do modelo de gestão que ele compreende na política. Eu só fui educado politicamente pelo meu trabalho, sabe? Eu acho que a partir do momento que eu comecei a trabalhar na política pública, eu comecei a me sentir próximo do Estado. Falta dinheiro, o Estado não manda dinheiro, a União não manda dinheiro, essa coisa de falta de dinheiro. A gestão imediata, a microgestão da micropolítica do trabalho tem muito esse discurso, assim, e uma coisa vai passando para a outra. No trabalho eu comecei a aprender como é que o voto lá na urna decidia o que eu ia fazer na segunda-feira numa oficina, sabe? Eu comecei a perceber isso muito jovem. E depois trabalhei com gestão de política pública e trabalhei em setores de gestão de política pública e fui entendendo. E aí, destino quis que eu tivesse hoje no meio de uma pandemia sendo um trabalhador do SUS há mais de 10 anos. Quando eu retorno para Nanuque, 30 anos depois, quase, eu me surpreendi muito e sempre tem essa marca assim, do meu retorno, porque dei uma volta pela cidade e vi certos lugares pintados da mesma cor até hoje. As gestões aqui em Nanuque têm um hábito assim, de muito engraçado de colorir a cidade com suas cores, sabe? Quando a gente... Então, assim, vamos pintar metade do coqueiro. Sabe aquele coqueiro pintado da metade, assim? Então, tem esse hábito, assim. Acho que é para imprimir a cor, a cara da gestão na cidade. E azul, branco, verde, amarelo, são as cores que sempre houveram aqui na cidade. Às vezes uma faixinha vermelha, alguma coisa nesse sentido. Bem interior, né? Bem clássico do interior, bonitinho.
É assim, então, um prefeito que disputa esse território com outro, assim, é a moda colonialista mesmo, e aí, assim, eu derrubei você agora, eu vou pintar tudo que você pintou de outra cor. E, aliás, o interior não tem essa relação na gestão pública com projetos, né? É tudo sempre massificado, assim. Essa estética das cores, ela aparecia desde pequeno numa escola em que eu estudava. Era uma escola particular, era um projeto pedagógico montado por uma professora muito interessante que fez história aqui na cidade, intitulada Tia Terezinha. Desde sempre era uma mulher progressista, ela dizia certas coisas em sala de aula, eu me lembro disso, muito pequeno. Ela dizia muitas coisas, ela dizia assim, 7 de setembro, a gente saiu na parada de 7 de setembro e ela estruturou os personagens assim, vocês não vão ser soldados, assim, vocês vão ser lenhadores, agricultores e tal, e a gente saiu fantasiado, eu fui de agricultor para o 7 de setembro, e assim, as pessoas não entendiam, cadê o soldadinho, cadê não sei o quê. E começa nisso. Meu pai estudou nessa mesma escola, foi formado também por ela, assim, foi uma trajetória bonita, né, assim, de se contar. E a escola era pintada de um lado de vermelho, de um lado de azul. Atenção! É uma nova era no Brasil. Menino veste azul e menina veste rosa! E tinha essa divisão damarística, né, das cores, e que ainda é assim, né? Eu tenho um avô que é muito politizado, foi politizado pela Globo ao longo dos anos, porque tem acesso à televisão na fazenda, coisa que as outras pessoas da família não tinham antes, né? Assim, então, meu avô era esse cara que entendia o progresso como uma coisa que vinha do trabalho e que vinha do suor da gente, de uma conquista. Ele foi funcionário muito tempo de um cara escravocrata. Então eu sempre ouvi essas coisas dos dois lados, essas referências. E quando eu me entendi a relação dos meus pais e a diferença entre eles, por exemplo, minha mãe era uma mulher que queria dar festas na cidade, que queria não sei o quê. Minha mãe se filiou ao PSDB, mas meu pai fazia greves, era militante. Meu pai tem uma foto com o Lula no sindicato. Enfim, então tinha essa coisa, sabe, assim, Lula e né, PSDB e PT aqui, isso é muito antigo na minha história. E quando eu fui a uma reunião da greve, assim, meu pai me pegou no fim de semana e falou assim, eu vou te levar para um lugar. Quando eu cheguei lá, os grevistas estavam fazendo esculturas, fazendo uma oficina, um movimento, assim, com arte ali, né? E foi onde eu vi as esculturas, as coisas da arte, acho que pela primeira vez. E aí eu tinha a noção, quando eu era criança, de que greve era arte. Muito né? bom. Os nossos prefeitos tinham 2 filhos gêmeos, que eram os meus melhores amiguinhos da escola, e a gente ia para a casa dele, e ele tinha um tucano na casa dele, assim. Sabe, eu cresci nesse universo, e depois acho que eu fui tirando isso de dentro do álbum de fotografias e atualizando quando eu chego aqui, em abril, na prisão do Luiz Inácio. E foi uma coisa terrível, assim, né? A sensação de escárnio, essa sensação de, isso mesmo, de malhar o Judas em praça pública, né? E aí eu percebi, eu falei, olha, não poderia ser diferente, essa cidade não poderia se expressar de outra forma, eu não estou enganado, eu sei, né? E estou com medo. Então eu estava dentro de uma casa com meu pai tinha um companheiro na época, meu pai é um portador de HIV, viado, professor, sindicalista, ele trabalhava na Secretaria de Cultura, por acaso, e assim, uma tensão danada com o prefeito, um prefeito que ele elege, que era conhecido, que era amigo, um prefeito do PT, e aí quando eu chego eu percebo isso na cidade e fico com muito medo. E meu pai dizia isso, ele falava assim, nossa filho, você vem nesse momento e que bom que a gente está junto, porque a gente precisa resistir junto a isso. A gente tinha tem um bar aqui do lado, onde os clientes gritavam que Bolsonaro ia matar viado. Meu quarto do lado, né, de parede com isso, assim. Eles
sabiam que meu pai era gay, todo mundo sabe disso na cidade e tudo. E eu ficava com muito medo e achava muito absurdo e achava muito indignante. Mas as pessoas começaram a falar de Bolsonaro e aí eu achava um absurdo. Eu falava assim, que isso? Jamais. E quando eu cheguei aqui eu tive a certeza de que isso iria acontecer sim, fiquei com muito medo, ouvindo essas falas, ouvindo essas coisas todas. O namorado vem pela primeira vez à cidade e fica muito chocado com isso tudo. Para ele isso é uma coisa inadmissível e ele fica com muito medo e eu fico pensando, isso vai refletir na minha relação, porque ele não vai querer vir para cá. Fomos à rua, experimentamos andar de mão dadas na rua, assim, foi muito difícil, as pessoas buzinavam, xingavam, os olhares eram terríveis. Eu nunca tinha passado por isso em Belo Horizonte. Assim, meio gayzinho, leva um couro, ele muda o comportamento dele. Tá certo? Então, certas coisas, inclusive eu já ouvi de alguns aqui, no caminho do meu gabinete aqui, quando falei que vinha gravar esse programa, falou, olha, ainda bem que ele deu umas palmadas, meu pai me ensinou a ser homem. E aí, meu aniversário sendo em outubro, sempre perturbado por essa coisa da eleição de 2 em 2 anos, assim, eu tenho um primo vereador, aí vai cantar parabéns pra mim, meu bolo com vela acesa, não, fulano, vai ganhar e tal, e eu, meu aniversário sempre atravessado por isso. E aí eu falei com meu pai, não passo meu aniversário desse ano aqui, não vou passar meus 32 anos aqui, quero ir para Belo Horizonte com os meus amigos, e aí eu falei com ele, venha comigo, por favor, você não vai ficar aqui sozinho, porque eu acho que no momento da eleição as coisas vão ficar tensas aqui. E aí ele falou, não, aqui é minha casa, eu não vou sair daqui por causa disso, isso não vai acontecer, e se vier alguém aqui eu vou meter o pau, também era um cara muito assim, pra frente, assim, muito, né? E eu pego um pedaço de pau e eu acabo com a raça desse cara, tá pensando o quê? E depois ainda vou falar que apanhou de viado e bem feito e pá. E aí ficou. E eu fiquei com muito medo, fui para Belo Horizonte. Fiz uma festa, chamei meus amigos para celebrar esse momento de resistência e tal, e fiz uma festa toda cor-de-rosa e falei, olha, é isso mesmo, é gay, é liberdade, é não sei o quê. Eu acho que a gente tem que pegar esses nomes que para muitas pessoas são xingamentos e trazer para o nosso lado como um adjetivo e não como um xingamento. Eu encaro a palavra bicha como uma palavra de empoderamento. Eu sou bicha não, eu sou bichérrima, eu sou bichona, eu sou mais do que bicha, amor. Viva as bichas! Viva as bichas, e é isso. E aí, tô em Belo Horizonte, meu sobrinho nasceu, foi um momento assim, e a gente vendo pela televisão a ascensão do Bolsonaro, chegamos ao segundo turno, nas vésperas do segundo turno, eu sofri uma agressão na rua, um dia que eu estava sozinho na rua e sofri uma agressão de um cara que me viu comentando que eu tinha um namorado num açougue, porque a moça falou, me viu com aliança e falou, sua noiva não vai ficar com ciúmes de você comprar uma carne para ir fazer para sua cunhada que teve neném, ela não tem ciúmes da sua cunhada, e eu ia fazer um almoço. E aí eu falei, não, eu não tenho namorada, eu tenho um namorado e tal. Foi só esse o comentário que eu fiz, tinha um cara lá dentro, e ele saiu e ficou me esperando, e avançou com o carro, me derrubou, saiu do carro me chutando e me chamando de viado petista. Foi uma coisa surreal, desconectada, assim. Eu já tinha tido notícias de amigos em outros lugares que tinham sofrido agressões, Salvador, São Paulo, BH, não tinha nem notícia disso. E fiquei muito estarrecido, não foi nada sério, ele não me machucou, mas assim, o carro me deu uma pancada, eu caí, mas mais desequilibrado do que pela força do... Foi uma coisa tosca, idiota. Assim, se ele quisesse me bater, ele tinha me batido, entendeu? Não era nem isso. Mas eu temi que ele tivesse uma arma. Meio-dia, o sol a pino, tinha uma sorveteria cheia de gente fazendo uma reunião de trabalho, assim. A galera cagou pra mim lá no chão. Eu fiquei muito machucado com isso, emocionalmente. O namorado surtou. Nós vamos mudar do país, né, e tal. E a gente demorou muito para se recompor disso. E eu liguei pro meu pai e falei, poxa, o que eu temia que acontecesse aí, aconteceu aqui. Contei para ele, ele falou comigo assim, olha, meu filho, vem embora, né, e vamos ficar junto, porque a gente vai ter que passar esse momento juntos. Eu comprei uma passagem, estava com muito medo de voltar para cá. A eleição aconteceu e eu voltei. E quando eu cheguei aqui, eu lembro que na estrada para cá eu chorei muito, assim, de saudade do meu pai. Falei assim, nossa, eu quero um pai, eu quero que ele quero virar um bebê e quero que ele me proteja, com um pedaço de pau na mão que seja, assim, e tal.
E cheguei em casa, abri a porta do quarto dele estava fechada. Eu olhei, carreguei o celular e tinha 1000 ligações da minha avó. Ele estava no CTI, em Teoflotone, e aí ele veio a falecer. E foi assim que eu experimentei o nascimento desse governo. Assim. Foi com essa morte, e aí a partir disso as coisas na cidade começaram a ganhar essa afirmação, assim, tipo assim, no meu sentimento parecia, na primeira semana até disse isso pra mim, falei assim, agora o viado tá morto, e agora a gente venceu e a cidade é nossa. E aí começou esse processo da cidade ser decididamente, explicitamente uma cidade bolsonarista, assim. E é nisso que a gente está vivendo até hoje, e aí você já pode imaginar o que isso significa para a pandemia, né? Com certeza. Então, o cenário aí é que a galera tá vivendo vida normal e seguindo, e você é uma das poucas pessoas. Você sabe de outras pessoas que estejam respeitando a pandemia dentro de Nanuque? Você tem os amigos e na sua relação que estão respeitando? Eu não consegui ter muita consistência de relações aqui. Eu fiz um experimento, eu tentei e tal. Tenho duas amigas grandes aqui, uma delas é uma prima, e me apoiei muito nelas e tudo, mas eu sinto que no fundo as pessoas, elas encenam um pouco para mim uma certa resposta pronta, assim, dizer, isso aí e tal, mas na vida particular delas, elas estão aqui, né? Essa prima é uma pessoa que está respeitando isso, ela trabalha no banco, tem as questões de trabalho que tem que continuar, mas parece que está entendendo isso, dá sinais de que entende isso. Eu trabalho numa cidadezinha menor do que aqui, 5 vezes menor do que Nanuque. É uma cidade muito pequena, eu trabalho na saúde pública nesta cidade. Eu não trabalho na saúde pública de Nanuque, até porque eu não fui convidado a trabalhar aqui, por herança e por currículo, por essa marca, assim. E já me apresentei publicamente em Nanuque em eventos de saúde, já fui convidado a dar palestras, que as pessoas gostam de palestras. Obviamente que aproveitei o convite para dizer algumas coisas e por isso não fui convidado a trabalhar. Eu tenho um consultório particular, eu oriento os meus pacientes a respeitarem a pandemia. Os meus pacientes, eles têm dado essa notícia, mas às vezes essa notícia é muito iatrogênica, assim, essa é uma notícia para o terapeuta, assim, eu não sei eu não acho que as pessoas aqui tenham disposição, educação, sentimento, sensibilidade. Eu arrisco a dizer isso, assim, parecendo pretensioso, ou parecendo que eu estou julgando as pessoas, mas eu arrisco a dizer da percepção que eu tenho, assim, que falta isso às pessoas, esses ingredientes para compreender que a gente tem que pensar na coletividade agora. Eu estou num tempo da pandemia em que eu estou vivendo a minha vida de cuidados particulares. Eu estou precisando parar de dar atenção lá fora e me concentrar aqui, né? Eu vou te fazer, então, uma última pergunta, Felipe, que é só para a gente poder encerrar, que a gente já conseguiu ver um desenho muito bacana e tem muitas outras possibilidades dentro da sua relação, e o que dialoga como não existem mais cartas, exatamente essa a partir da janela das relações afastadas, todos esses sentimentos potencializados agora, nesse momento de pandemia, mostrando todos esses universos, esses territórios, esses campos amplos que estão dentro de você. Você consegue enxergar uma saída e uma noção de normalidade novamente, ou vai se passar e vai se perder na memória? Tem muita filosofia sobre esse termo novo normal, assim. Eu tenho lido muita coisa. Tem muita gente que diz que não é apropriado filosoficamente a gente falar em nova normalidade, porque a gente tem um anseio muito grande de que as coisas exatamente não voltem ao normal, porque o normal é que adoece a gente, que adoeceu a gente. Então eu já tinha me defrontado com esse paradoxo ético e com esse paradigma de que a gente tem que desinstitucionalizar as pessoas, os sentimentos e as dimensões humanas. E isso é muito difícil. E em certos momentos é impraticável
na sociedade que a gente tem, do jeito que a gente vive. Essa era a minha angústia, quando eu falei lá atrás, muito reticente, de que eu tinha abandonado uma carreira, de que eu tinha rompido com algumas coisas, muito tem a ver com isso. E hoje, quando eu escuto as pessoas falando da normalidade, de resgatar a normalidade, as pessoas normais que eu ouço no interior, pedindo para que as coisas se mantenham normais, ou assim, controlando as coisas para que elas se mantenham normais, não me parecem pessoas que vão ceder disso tão facilmente, sabe? E muitas dessas pessoas, além de serem pessoas comuns, da massa, da sociedade em geral, são pessoas que realmente têm meios de controlar essa normalidade, de manter essa normalidade. No interior, a gente tem a facilidade de ver como que pessoas são instituições totais, né? Na capital, a gente tem instituições consideradas instituições totais, não enfrentadas como instituições totais pelos agentes de desinstitucionalização. A psiquiatria é uma instituição criada pela necessidade de normalizar a loucura. É uma invenção da medicina para isso, né? E o que a gente propõe, por exemplo, nesse exemplo, é uma reforma da psiquiatria. Às vezes a gente fala reforma psiquiátrica. A gente tem uma lei de reforma psiquiátrica. Reformar a noção da psiquiatria, de que as pessoas são anormais, é dizer que elas são normais, é colocá-las dentro da normalidade novamente, né? Talvez seja assumir a patologia como uma normalidade, mas isso é uma grande dificuldade das pessoas. Mas então a última, só complementando... Ou não dizer que isso é patologia, sabe? Ou não dizer que é doença, tudo que não é normal, entendeu? Exato. Então a gente tem uma doença hoje, sabe? A gente tem uma epidemia, a gente tem um vírus, uma doença, de fato. Mas ela pode funcionar, colaborando com esse pensamento de desinstitucionalização? Você acredita que pode? Eu acredito se as pessoas bancarem a realidade do que essa epidemia traz para a gente. E fazer isso é pessoal. E que as pessoas, no nosso cenário, no nosso país, não têm estrutura emocional para lidar com isso. Então a gente vê em resposta a isso um sintoma de negação. Como é que você nega uma coisa dessas? Né? Aqui a gente ainda está no momento em que a gente ainda consegue negar, em que a gente ainda consegue não ver. Né? Outro dia eu vi um videozinho com umas animações, e se o vírus fosse visível? E se fosse grande? E aí tem aquelas bolotas de vírus flutuando em todo canto. Será, né, que é preciso que a realidade, que o real da doença se amplie diante dos olhos das pessoas? E isso só acontece a partir de uma tragédia, da morte. Então acho que vai custar. Eu não arrisco fazer uma previsão de que a gente possa nem voltar ao normal, nem voltar ao novo normal, nem não voltar ao normal nunca mais. Eu tenho os meus sentimentos em relação a isso, são pessoais e tem a ver com crenças, tem a ver com experiência do meu trajeto, né? Mas o que está sendo bacana agora, nessas perguntas, nessa convocação a dizer disso, é que eu me sinto pessoalmente, assim, enfrentando isso, revisando toda a minha história e buscando os elementos nessa história, embora eu não esteja falando somente de uma relação afetiva, somente do que eu faço ou do que eu enfrento com o meu namorado. Eu acho que, assim, tem o meu pai, tem a minha mãe, tem a minha cidade, tem o meu país, e tem mundo para além disso, assim. Exatamente. Então, acho que o Não Existem Mais Cartas é essa janela, esse recorte através da relação e que amplia para todos os campos, assim como a psicologia já faz há muito tempo, né? Fico muito feliz de ouvir isso. Quero te agradecer imensamente por esse primeiro encontro. Eu estou elaborando muita coisa do que está acontecendo, do que é o projeto, do que pode se transformar essa coisa que eu costumo dizer que a gente está fazendo juntos. Estou muito, muito, muito feliz. Eu queria te agradecer demais por todas as falas, por todas as compreensões, pela abertura da sua intimidade na medida que você pode mesmo. Assim, muito, muito obrigado, Felipe. Muito obrigado mesmo. Eu que tenho que agradecer, assim, porque para além de colaborar, eu acho que foi muito providencial esse encontro com o projeto, porque eu estava realmente num momento de saúde mental muito comprometido. Eu já estava começando a me angustiar muito, sem poder trocar
o cenário de proteção que eu estabeleci na minha casa, assim, já estava ficando muito claustrofóbico e aí abrir isso para vocês é uma cura, sabe? E isso está sendo vital. Então, o agradecimento é muito maior. Assim, é bom ouvir, é importante ouvir para validar, sim, é muito importante, muito legal. A validação daí é a validação daqui, é muito importante mesmo. Obrigado, tá? Essa foi a história do Felipe Arthur, psicólogo engajado com as causas da saúde mental. O Não Existem Mais Cartas é simpático à diversidade e às causas LGBTs, e pretendemos acolher todas as vozes e dizer não à homofobia. Esse foi o 3º episódio do Não Existem Mais Cartas podcast. Gostou? Está pronto para se envolver com os próximos colaboradores? Aguarde, porque o próximo temos uma novidade. Vamos conversar com a ciência, representada no próximo episódio pelo Coletivo Ser, Sexualidade e Saúde. Iniciamos assim nossas entrevistas com convidados, que têm como pesquisa assuntos na órbita do projeto. E se você curtiu, ajude a gente a encontrar mais e mais colaboradores. Divulgue para os seus amigos e conhecidos para seguirmos firmes e gerando conteúdo. Mande comentários e faça avaliações pela plataforma de áudio que você mais curte. E assim, o nosso podcast vai ganhando força e relevância para chegar em mais e mais gente. Se você quer contribuir de alguma outra forma, é só mandar um e-mail para colaborenamc@gmail.com ou nas nossas redes sociais, através do perfil do Insta, @colaborenamc, e da fanpage do Facebook, Não Existem Mais Cartas. Eu sou o Arthur Schmidt, idealizador do Não Existem Mais Cartas, e agradeço a todos que estão comigo nesse projeto. Na produção, Luísa Vassalo, na edição de áudio, Compasso Lab, no conceito gráfico, Felipe Bezerra, assistência de direção, Marcela Alvarenga, trilha sonora, Lobo Husky e Pablo Piazzolla. Este episódio usou áudios de Tom Zé, São Paulo, Fronteiras do Pensamento, Walter Ugumãe, Reflexões sobre a Vida e a Morte. O Globo, Menino Veste Azul e a Menina Veste Rosa, defende a ministra Damares. Grito homofóbico citando Bolsonaro da torcida do Atlético Mineiro. Pragmatismo político, entrevista com Jair Bolsonaro, ter filho gay é falta de porrada. Rede TV, entrevista com Pablo Vittar rebatendo Silvio Santos. Sou bicha mesmo. Até o próximo episódio. Simbora!